Senhoras e senhores, muito bom dia. A partir deste momento, daremos início ao painel Mobilização de Investimentos Públicos e Privados. Discutir modelos de Blended Finance, mercados de capitais e parcerias público-privadas para energia renovável e infraestrutura de baixo carbono. Para palestrantes, convidamos Liane Freire, Wenner Melo, Gabriel Viegas Neto. E para a mediação, convidamos Carlos Salgado. Disse que ficou faltando chamar um João Paulo. Mas ele não está aqui. E a gente já vai começar. A gente já chamou. O senhor é nessa mesa? Eu sou moderador aqui. Pronto. Só falar então. Isso, só falar. Tá escutando? Eu tô falando. É até bom, né? Tem um microfone que faz. Vamos? Como é que eu checo aqui? É porque... Não, já tá ligado. Já tá ligado. Alô? Alô, alô? Vou te passar o meu. Podemos começar? Não. Oi, oi. Oi, Alô? Oi. Tá me escutando? tô. Na realidade, canal 1. E eu não tô vendo onde é que é Alô? volume. Alô? Tá me escutando? Alô? Alô? Eu não escuto nada. Não? Eu acho que é porque não tá ligado. Alô? Alô? Alô, alô? Ah, agora sim. Agora sim. Não. Ele entrou e... Alô? Sim, agora me escuta. Podemos conversar? Bem. Bom dia a todos, a todas. Começamos nosso painel Mobilização de Investimentos Públicos e Privados. Agradecendo a presença aqui dos nossos panelistas, Liane Freire, presidente do Blend Group, Werner Melo, da Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado do Piauí, e Hugo Chang, diretor para a América Latina da Windy Energy. Bem, hoje a gente tivemos aí o lançamento de um relatório bem importante por parte da Agência Internacional de Energia sobre os investimentos para a transição energética a nível global. Para 2025 nós vamos passar o valor de 3,3 trilhões de dólares de investimento para a energia. Desses 3,3 trilhões de dólares, 2,2 trilhões são para energia verde, renovável. Importante, hein? Nós estamos aí quase 2 vezes mais que os investimentos para os combustíveis fósseis, né? Para petróleo, para gás. É muito importante o que está acontecendo no mundo. É uma revolução. Desses 2,2 trilhões, a América Latina, quem está liderando isso aí? Vamos começar pelos líderes.
a China. A China investe mais que os Estados Unidos e a Europa junto. É o líder global na transição energética. Realmente, a China conseguiu construir toda a cadeia de valor de investimento tecnológico, de geração de energia renováveis, de refino de minerais críticos, que são lítio, cobre, né? Os terras raras. Ela conseguiu, a China, promover uma industrialização verde com a transição energética, né? Então, a América Latina ela tem 5% desse total aí. Vamos pensar que a gente tem 150 bilhões, mais ou menos, de dólares de investimento, e o Brasil deve ter mais ou menos 50% da América Latina. Então, o Brasil é líder na geração elétrica, a renovável, dos países do G20, os países emergentes, as maiores economias do planeta, tá? Mas, se comparamos nosso investimento com a China, por exemplo, nós temos muito para avançar. E esse muito para avançar, ele vai nessa linha de o que foi discutido com o governador Rafael Ponteles ontem na mesa redonda, que é como nós, no Piauí, no Nordeste do Brasil, que é o motor da transição energética no Brasil, podemos nos mover ao próximo passo de desenvolvimento, ou seja, já fizemos uma primeira revolução na transição energética, né, que foi uma revolução de alguma maneira, né, mas é necessário utilizar esse potencial verde para uma nova industrialização, que é a tese de investimento de power shoring. Então, essa é a prioridade. E para isso temos que aprender muito da China. E com isso eu vou começar com o Hugo Chang, que é o diretor para a América Latina da Wind Energy. Se ele pode contar um pouco para a gente do modelo, Hugo, do modelo chinês de transição energética, como funcionou isso, como a China conseguiu alcançar esse sucesso e contar um pouco do trabalho da Wind Energy no Brasil para a gente. Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Chang, sou diretor da Wind Energy, e sou diretor da América Latina. É um prazer estar aqui falando com vocês, debatendo esse tema tão importante, trazendo um pouco do que a China fez como exemplo de casa, né? Trazendo aqui um ponto interessante, a China fez um compromisso de ter até 50% da sua matriz energética sendo proveniente de fontes não fósseis, certo? Até 2030, tá? E esse plano começou a partir de 2005, tá? Eu vou contar um pouco desse plano, mas só para trazer no detalhe, em 2024, hoje as fontes renováveis, eólicas e solares, representam 56% da capacidade instalada da China. Tá? Então o plano era 30% até 2030. Então em 2024 bateu 56%. Outro ponto é, com relação à energia produzida, hoje a energia a energia produzida de fontes renováveis está em torno de 35%, certo? Do consumo total de energia na China. Então realmente é um crescimento bastante expressivo em pouco tempo. E tudo isso se deu de acordo com um plano robusto e estruturado que começou em 2005, né, e foram divididos em algumas fases de modernização de transição energética. Tá? Em 2005 foi definido então metas para cada fonte renovável para ser instalada na China. Então a partir de eólicas, a quantidade de gigawatts por ano de eólicas, a quantidade de gigawatts por ano de solares e outras fontes renováveis. Tá? Esse plano inicial durou de 2005 até 2010, certo? E também contou com a parte da modernização das tarifas de energia para prover esse crescimento, tá? Um consumo expressivo, né? E além disso também foi criado um fundo de desenvolvimento para energia limpa na China. Esse fundo é um fundo do governo que apoiou as empresas nesse primeiro momento, já que a tecnologia de renováveis era uma tecnologia em crescente e amadurecimento técnico, né? Então, com risco maior, o governo tinha que aportar mesmo, né? A partir de 2010, a China entra na segunda fase de modernização do setor elétrico e transição energética. A partir de 2010, então, houve o aumento do consumo doméstico. A China focou em, primeira fase, crescer capacidade instalada, segunda fase,
aumento do consumo. E esse ponto é interessante, se a gente for ver, hoje o consumo de energia elétrica per capita da população chinesa está em torno de 6.300 kWh ano, tá? Se eu for colocar o Brasil, hoje, o Brasil está em torno de 3.000 kWh ano, quase o dobro do consumo. Tudo isso se deu pela estratégia de eletrificação desse consumo. Então foi retirado carvão das residências, foi iniciado o trabalho de eletrificação de frotas, né? Então lá em 2010, inovações tecnológicas, a parte de baterias para suportar a eletrificação, a parte de trens, mobilidade, ônibus elétricos. E isso fez não somente com que reduzisse a poluição, né, focasse nessa transição energética, né, de uma maneira mais simples e sustentável, mas também para aumentar o consumo. E aumentando o consumo, aumentaria ainda mais a capacidade instalada de renováveis para isso. Então foi feito um plano bem estruturado, tá? Para você ter noção, de 2005 até 2025, em 20 anos, a China aumentou o consumo da população em 270% do consumo de energia. Tá? Se eu fizer o mesmo paralelo no Brasil, né, de 2005 até agora, o Brasil aumentou somente em 50%. Então, a segunda fase é tendenciada pelo aumento da industrialização local e consumo. Depois de 2015, a gente entrou numa terceira fase de transição energética na China, que foi levar esse aumento desse consumo não somente para aquelas cidades, megalópolis, mas também pensando na eletrificação rural. Então, grandes projetos de geração de energia foram prioritariamente investidos onde estivesse mais próximo da agricultura, em áreas remotas, que pudesse levar não somente a acrescentar o consumo, mas também levar qualidade de vida para a população. Tá? E isso fez com que fizesse mais integração entre a parte elétrica e a carga local, que é o que a China queria naquele momento. Outro ponto interessante, tá? E aí fazendo já um paralelo com o que a Windey também passou por aí, né? E eu falo um pouco depois da história da Windey, houve uma intensificação na reforma financeira das estatais. Tá? A partir de 2015 a 2018, as empresas estatais chinesas responsáveis por a expansão da matriz renovável, elas sofreram atrações de investimentos e abriram seus capitais. Foi nesse período, por exemplo, que a Windey, que eu vou contar que é uma empresa estatal chinesa, ela abriu seu capital, fez IPO, né, na Bolsa de Xangai. Então ela ainda a Windey é uma empresa estatal chinesa, mas agora é um capital misto. Tá? Então essa fase de atração de investimentos internacionais focados na China fez com que essas empresas pioneiras pudessem alavancar cada vez mais os capitais e fomentar a transição energética de outros modos, né? E aí preparou para as empresas estatais fazerem a expansão e a internacionalização de suas empresas. Então, esse foi um pouco do modelo de transição energética. E aí, fazendo um parênteses para o Windey, e quem é o Windey, como surgiu, né? A Windey, ela é uma fabricante de aerogeradores, certo? Então, ela trabalhou muito fortemente com o governo para poder providenciar toda essa robustez para a transição energética. Em 2024, a Windey alcançou em terceiro lugar como maior fabricante de turbinas aerogeradores do mundo. Tá? Então, perdendo para duas outras chinesas também. Né? Isso mostra a expansão e o apetite das indústrias chinesas nesse mercado de transição energética. Tá? A Windey, ela começou seus negócios internacionais a partir de 2020. Então, logo, justamente, cronometrado com essa fase estruturada do governo. Então, a partir de 2020, a gente começou essa expansão internacional e a gente chega na América Latina em 2023, fazendo a primeira visão. E agora, em 2025, a gente está abrindo nosso headquarter aqui no Brasil e fazendo expansões e investimentos locais. Então, um pouco do que foi a transição energética na China, tá? E como que isso vai se desdobrar para a gente aqui no Brasil. Muito obrigado, Hugo.
Vamos passar agora para um tema mais financeiro, a visão desse modelo chinês, setor privado, né? Nesse mesmo relatório lançado, acho que foi hoje mesmo, pela Agência Internacional da Energia, se menciona que um dos principais limitantes para escalar o investimento nos países em desenvolvimento, como o Brasil e no Nordeste do Brasil, é o custo do capital, ou seja, o custo do capital é muito mais alto no Brasil, se num banco pegar um empréstimo, uma linha de crédito para uma empresa que vai no banco público e tal, é muito mais alto no Brasil que em mercados desenvolvidos, né? E também a limitação de mercados de capitais. Então, vou passar aqui para Liane Freire. Se Liane, se você puder para a gente contar um pouco da importância do Blended Finance, que se fala bastante, dessas estruturas de mitigação de risco, para a mobilização do capital privado, porque o capital público é limitado em praticamente todos os países. Temos um problema de dívida que vai muito além dos países em desenvolvimento, que temos problema com os Estados Unidos agora, muitos países europeus, e uma breve apresentação do Blend Group. E muito obrigado, Liane. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu trato desse tema que todo mundo hoje deseja, que é a mobilização de recursos, e eu vou falar aqui é muito mais ligado ao como, tá? Mas a questão é mais ampla e passa também por política pública, também por regulação, também específica para as regulações de financiamento, de investimento. Mas a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte: esse nome Blended Finance, ele é um nome muito feliz, porque o que se chegou à conclusão é que a gente não vai conseguir financiar as transições, e aqui a gente está falando de transição energética justa, a gente não vai conseguir financiar a transição com volumes pequenos de recursos. Então, quando a gente fala que a necessidade por recurso para efetivar a transição energética, né, no mundo são 77 trilhões de dólares, fica difícil até da gente botar os zerinhos todos. Bom, eu sou engenheira de formação, dedicada a finanças desde 2012. Então, para o engenheiro, o número é um negócio tranquilo, né? Zero é a esquerda, a direita, e ver qual é o significado dele. Bom, mas isso é para a gente começar a compreender que o problema é complexo. Agora, para problema complexo, a solução é sistêmica. Então, isso significa que sozinho, uma única solução, uma única oferta, não resolve. Então, esse é um ponto importante. Estamos falando de dimensão. Então, em 2012, começou a discussão de que os mecanismos financeiros tinham que estar adequados para esse desafio do volume, para esse desafio da integração de recursos. Então, blended significa isso. É uma inspiração no whisky, o que é interessante, no vinho. Os melhores vinhos têm os melhores blendeds. E o blended é em função, você vai misturar em função do que você deseja. Para isso, por que a China é o maior investidor? É porque quem tem o plano, a visão e a estratégia melhor definida. A vontade política é outra coisa, né? Mas é definido, é claro. Se o problema é complexo, eu tenho que saber qual é a minha matriz do problema, qual é o meu framework. Se eu sei isso, eu sei que recursos eu preciso. Então, esse é um ponto importante. Então, blended, a chave do blended é a combinação de recursos de todas as naturezas. Por que eu preciso combinar recursos? Porque quando eu falo de transição, uma transição só acontece quando ela vira uma economia nova, quando ela vira uma indústria nova. Então, por que eu consigo hoje trabalhar com etanol? Porque a base industrial está aí. Se eu for fazer SAF com etanol, o Brasil sai na frente. Agora, se eu for fazer com qualquer outro tipo de energia, falta infraestrutura, falta uma série de coisas.
Então, o blended, ele não veio para olhar a ponta, ele tem que olhar o framework completo. Quanto mais eu conseguir saber todos os passos que eu tenho que dar da inovação ao desenvolvimento de mercado, eu alinho as várias soluções e os vários recursos. Dentro dos próprios recursos privados, todos os tipos de recursos privados. O privado, por natureza, e aqui não se discute natureza, ele é avesso a risco. Não é que ele pega uma gripe com risco, ele morre. Então, para isso, eu já tenho os mecanismos que a gente conhece, os concessionais, as garantias. Graças a Deus, não precisa reinventar a roda. A questão é, hoje, numa operação tradicional de financiamento de infraestrutura, eu preciso 10% de concessional. Você vai em qualquer banco, né, que faz concessional, os multilaterais, os BNDES, ele precisa de 10% de concessional. Qual é o nível de concessional para investir em transição energética justa? Entre 20 a 30%. A média está comprovado, 25%. 25% eu tenho que trazer 15%, que é mais do dobro do que hoje o mercado está acostumado, para financiar risco, que é alongar prazo e aumentar as garantias. Esse é o famoso blended finance. Eu tenho que trazer recursos para fazer risco, para ter apetite a risco. Bom, então não adianta só trabalhar com recursos tradicionais. Primeiro eu tenho que fazer com que quem já faz recurso concessional se alinhe com essa nova demanda, flexibilize para essa nova demanda. E o outro eu tenho que trazer recursos adicionais. Aonde estão esses recursos? Também no setor privado, também na filantropia. Como é que está esse universo hoje? Então, esse é um universo de inovação, tá? Em 10 anos, a gente tem acompanhado pela Convergence, que é especializada, né, é um think tank especializado nisso, e pela OCDE, a gente tem 1.123 operações sendo monitoradas. Nos últimos 10 anos, essas operações transacionaram 215 bilhões. Ano passado, em 24, a gente realizou 123 operações financeiras. É nada, gente. 123 operações financeiras, 18 bilhões. Crescemos de uma média de 14 para 18. Qual foi a mudança de 2024? O número de operações está constante, o volume de investimento está maior. Opa, sinal de que estamos chegando a uma conclusão, a uma massa crítica na solução financeira. Está validando o blended. Ok. O que está acontecendo no blended? Os bancos multilaterais, os concessionais, se alinharam, mas diminuiu o número de veículos novos, que era esperado. Porque o blended não foi feito para fazer brotar fundo. Isso é uma coisa importante. Porque o blended não veio para o raciocínio de cada um tem o seu. Eu tenho o meu fundo, você tem o seu fundo, outro tem o fundo. Não adianta. Porque eu preciso de volume. Então, eu preciso de mecanismos capazes de fazer os fundos se integrarem. E parar de reproduzir fundo novo. Então, esse é um ponto importante. O blended tem o raciocínio do risco, para a gente lembrar. Essas são as que a gente já conhece, as cotas secundárias, né, famosas. Qualquer investidor grande, privado, quando você oferece um produto para ele, seja bond, vamos trabalhar com os produtos que existem. Bond, vamos fazer blended, tem que aumentar a garantia do bond, seja soberano ou seja privado. E como é que a gente faz para aumentar as garantias soberanas? Que hoje está todo mundo aqui, ó, acima do teto. Eu tenho o exemplo estado a estado brasileiro, a gente não consegue trazer investimento que seja público se utilizar a garantia soberana. Então, a grande discussão hoje no blended são as garantias privadas, complementares às garantias soberanas. E a gente não precisa, tem algumas questões
que não são legislativas, são regulatórias internas dos bancos. Então, assim, a gente tem condição de fazer e aumentar esse volume. Então, esse é um ponto para a gente entender. O blended precisa de visão clara. Se a gente não souber qual é a transição justa que o Piauí, que o Brasil quer fazer, nós não vamos financiar nada. Não adianta pulverizar. Não adianta trazer solução de mobilidade elétrica misturado com solução de SAF de etanol, com solução de... Não passamos desse estágio. Vamos olhar agora o olhar do universo. Como eu falei, a gente precisa, em média, 5,3 trilhões por ano até 2030 e depois isso segue, depois aumenta para 8. Nós estamos falando de 30 trilhões até 2030. Nós estamos falando de 8 trilhões só para risco, só para garantia. Existe esse recurso? Existe. Tem que combinar com os BECs. Senta e combina. Senta e combina é uma operação que você tem que replicar muitas vezes. Então, aí eu fecho. O que a gente precisa entender é que o Blended trouxe o conceito que é super novo para o mercado financeiro, que é o da facility. Já se fazia assistência técnica, já cooperação técnica, já se fazia isso tudo. Só que você hoje não tem projeto para chegar no nível para capturar o conjunto dos recursos. Você não tem uma série de componentes. A outra componente importante é o seguinte: para eu trazer trilhão para uma indústria nova, eu tenho que ter trilhão para infraestrutura local que vai fazer aquela nova indústria funcionar. Para logística, não adianta, desculpa aqui, eu estou falando genérico, tá? Não adianta atrair hidrogênio, planta de hidrogênio sem porto. Então, como é que eu faço isso integrado? Blended não é santo, ele só é uma engenharia. Então, para isso chama-se projeto agregado. Então, eu trago um portfólio público de PPPs agregado com o meu projeto industrial. Ah, mas o cara que financia a indústria não é nem o mesmo braço, nem o mesmo tipo de instituição que financia o público. Não há problema. Para isso você precisa o quê? De uma plataforma que você combina esses recursos on time. Porque não adianta o porto chegar 4 anos depois que a indústria iniciou a sua planta. Então a gente já sabe isso. O Brasil é brilhante em fazer tudo isso. A questão é que tem que fazer on time. Eu gosto do on time porque ele vem para substituir o no time. Porque depois que você tenta trazer um investimento, o que chega? Não deu tempo. Aí a culpa é de quem? A culpa é do governo que não conseguiu prover aquela infraestrutura. E não é isso. Então, para isso, a gente sai do que a gente chama Blended Finance 1.0, que foi essa experiência da inovação financeira, desses 10 primeiros anos, que a gente chegou aos fundos, com todas as camadas de proteção, entendemos sobre características de inovação. Agora a gente evolui para as facilities, que já faz essa coordenação ponta a ponta da cadeia de financiamento e evolui para as plataformas onde você vai conseguir fazer investimento público e privado com interações on time. Então, temos alguns exemplos, aí eu fico para a próxima. Então, se eu tivesse que dar uma única mensagem aqui temos que integrar projetos, né? Temos que ter esse olhar, não há competição para trilhão. Cabe. Todos os projetos do mundo não são suficientes para os trilhões disponíveis. Esse é o importante. É o contrário o problema hoje. Então, temos que integrar. O raciocínio de competição não cabe nesse jogo. Tá? Espetacular, aula da Liane, muito obrigado. A gente já começou a pegar aqui uma política industrial e planejamento integrado da China.
plataformas integradas, ou seja, o Nordeste do Brasil vai ter que trabalhar de forma coordenada, integrada, porque senão não conseguimos o impacto. A Liane foi muito clara aqui, e fundos concessionais trabalhando aí, estou olhando, falando de fundos concessionais, estou olhando para o Danilo da Sudene. Então vamos passar aqui para o Werner Melo, da Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado de Piauí. Eu queria ver contigo, Werner, a gente falou aqui, seria muito interessante a gente entrar no tema de parcerias público-privadas, tem tudo a ver com o blended. Você pode contar um pouco para a gente o papel das PPPs, as parcerias públicas e privadas, e das concessões na transição energética, inclusive nesse trabalho de escala, coordenado com Blended, e uma breve apresentação da Suparc para a gente também. Bom dia. Bom dia. Nós somos da Suparc, Superintendência de Parcerias e Concessões. Então, desde 2015, nós estamos no Estado promovendo essas parcerias e concessões. O nosso portfólio é muito amplo. Tem desde este centro de convenções a mini usinas, que nós temos a mini usina da SEAD, que é a Secretaria de Administração, nós temos da Secretaria de Saúde e nós temos também a da Secretaria de Educação. Há poucos dias eu estive com a Eletrobras e nós discutimos alguns pontos, e algo que ficou muito claro é a possibilidade de estender para as outras secretarias. Eles colocaram até à disposição um novo formato, que seria uma espécie de consórcio. Este consórcio, eles atenderiam a todo o Estado. Então, quem quisesse fazer essa parceria, iria produzir energia por meio das mini-usinas e, com a sobra, poderia vender para o privado. Então veja que tem várias possibilidades. Quando se fala em blend, nós temos de pequena escala até de grande escala. Eu estou falando aqui em nível de secretarias. Além disso, o que é que nós temos de grandes investimentos, ou pelo menos de grandes projetos? Nós temos um projeto para ir para a ZPE de Parnaíba. Se tudo der certo, se tudo ocorrer bem, nós vamos ter o início em 2028. Mas só para vocês terem uma ideia, só de licenciamento ambiental, nós precisamos aí de mais ou menos 2 a 3 anos. Além desse licenciamento, nós vamos para a parte de elétrica. Nós vamos para a ANEEL. A ANEEL, por ser um mercado regulado, ela regula essas transações, ela regula todos esses projetos. No início do ano, nós tivemos 95 empresas que se prontificaram a desenvolver projetos na área de eletricidade. O que foi que aconteceu? A ANEEL analisou esses projetos e muitos deles foram indeferidos. Por qual razão? O Brasil não tem estrutura, não tem infraestrutura para essa quantidade de projetos. Então veja, a questão aqui, não me parece-me que o gargalo não são os investimentos em si, porque nós temos empresas que estão com disponibilidade de caixa para investir. O que é que nós não temos? Nós não temos a infraestrutura. No início dos anos 2000, nós tivemos um grande problema de um apagão elétrico no país inteiro. E nós ainda não nos recuperamos. E a grande preocupação hoje da ANEEL é essa. É nós viabilizarmos inúmeros projetos e o sistema colapsar. Então isso me leva a crer que quem está mais interessado com os projetos não é a União Federal, mas os estados e, sobretudo, o Nordeste. Não me parece que esse mesmo empenho está partindo deles.
Então, antes de nós falarmos de investimento, nós precisamos garantir que essas empresas terão possibilidade de investir aqui. Porque, veja, se o próprio Estado está dizendo que não tem estrutura para esses novos projetos, como é que eu vou franquear, como é que eu vou viabilizar? Então, parece-me que a grande questão aí é regulatória. É eu ter, e aí ver como se viabiliza isso, dar segurança para os investidores, para que nós possamos ter os projetos que nós queremos. Nós da Suparc, nós, as parcerias, e é uma superintendência importante, porque nós fazemos esse diálogo do público e do privado. Então, embora nós estejamos no Estado, a nossa função está em dialogar com o privado. E o que é que nós vemos? Quais são as dores dos concessionários? Quais são as dores dos nossos parceiros? São os entraves do Estado. É a burocracia, que tudo demora. Então, embora nós tenhamos contrato com o poder público, que não é da mesma forma que se faz com uma outra empresa, mas há situações que nós podemos deliberar de uma maneira mais célere e ter como parceiros mesmo, e não como um Estado que é poderoso, que contrata alguém, que faz uma parceria ali, mas ainda mantém ali uma preponderância. Então, parece-me que a grande questão, que o grande gargalo é regulatório. Eu preciso garantir, e aí é preciso ter um discurso uníssono, eu preciso que o Estado me ofereça uma carteira para eu dizer: você tem segurança para investir aqui, você pode investir aqui. Então, novamente, eu tenho visto muito o Nordeste com essa preponderância de projetos. Mas quando chega na agência reguladora, na ANEEL, muitos deles são barrados, justamente por essa questão. Então, onde é que está o grande problema? Parece-me que está na infraestrutura. Para isso precisa ser uma política de Estado. O Estado não tem recursos, pois vamos buscar financiamentos. Nós vamos buscar financiamento, vamos fazer uma aposta, mas vamos dar segurança para o investidor. Invista na infraestrutura, que nós vamos traçar o caminho para que nós tenhamos, para que nós possamos ter outros projetos. Então, parece-me que o caminho é esse. Muito obrigado. Muito obrigado, Werner. Então, é interessante aqui ver o tema de infraestrutura relacionado com esse sonho e objetivo, meta de uma nova industrialização verde do Nordeste com a transição energética. E muito importante é o tema das barreiras não financeiras. Muitas vezes as barreiras não financeiras são mais importantes que as próprias barreiras financeiras. Muitas vezes as barreiras financeiras a gente pode atacar com diferentes instrumentos e tal, mas a gente tem que associar, como a Liane foi muito assertiva aqui, tem que ser um approach, uma estratégia integrada, atacando diferentes barreiras e não financeiras, e financeiras ao mesmo tempo, com diferentes instrumentos, de uma forma integrada, seguindo um plano de, possivelmente, no mundo ideal, um plano industrial de investimento com implementação, né? Com condições de implementação. Vamos passar para o Hugo para voltar a esse modelo da cooperação Brasil-China, né? Qual que é o potencial dessa cooperação para acelerar o investimento para a transição energética e inclusive indo além desse investimento em renováveis? Como é que essa relação comercial Brasil-China pode acelerar esse investimento em infraestrutura, investimento da industrialização verde do Nordeste, inclusive que o presidente Lula teve numa visita recente, que você esteve por lá, né, Hugo, e tem inclusive esse acordo de investimento aí que saiu lá da visita de 27 bilhões, né,
E grande parte desse investimento viria para o Nordeste em investimentos verdes, transição energética, por favor. Bom, é um excelente tema de como que a China pode ajudar o Brasil nesse sentido, tá? Nossos colegas aqui colocaram que realmente eu acho que uma das principais dores hoje é a questão de infraestrutura, né? Eu contei sobre esse rápido crescimento de renováveis na China, para fazer um paralelo. Todas as dores que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, curtailment, restrição, infraestrutura, não ter gargalos energéticos, a China sobreviveu a isso, ela passou isso. Esse crescimento rápido das renováveis, como a renovável não tem uma constância na geração de energia, né, ela acaba limitando a transmissão. Isso aconteceu na China. A China teve problemas de curtailment, né, que hoje é limitação, de cerca de quase 40% da energia gerada era jogada fora. E aí houve um problema setorial, problema de regulamentação. Como que ela ia fazer para aumentar sua capacidade instalada renovável ainda mais e com esse problema de curtailment? E aí eles fizeram um plano realmente regulatório, bem estruturado, para investir em cada vez mais linhas de transmissão exclusiva, né? Hoje a gente fala de as linhas de bipolo HVDC que estão sendo licitadas. A China, durante esse período, fez mais de 30 mil quilômetros de linha com essa tecnologia diferente, tá? Além disso, a China também obrigou os geradores a utilizarem sistemas de armazenamento de energia, o BESS, associado à geração, para que evitasse que todo mundo despachasse energia no momento onde não tinha transmissão, né? E com a bateria ela armazena e despacha, por exemplo, à noite, em outros horários, né? Então aliviava a infraestrutura. Então hoje o nível de curtailment da China é de 5%. 5%. Então, como é que a China aprendeu tudo isso, né? Ela aprendeu na prática, sofrendo. Como é que o Brasil está começando com isso? Então a China, esse é o primeiro ponto. A China consegue ajudar o mercado brasileiro, o setor energético, o setor de infraestrutura a superar essas barreiras, porque a mesma experiência é fazer basicamente a mesma política que a gente fez lá, tá? E isso daí vem, então, para dar robustez nesse setor de infraestrutura, mas não é só por aí que para, né? A China também fez investimentos expressivos, tá? Mundo afora, e principalmente no Brasil, né? Investimentos em infraestrutura, em portos, empresas mineradoras, né? O próprio linhão de transmissão de corrente contínua aqui no Brasil é da State Grid, uma empresa chinesa. Então, esses investimentos seguros que a China já passou, ela consegue fazer aqui e ela está ávida a fazer isso. O que precisa, realmente, é ter uma clareza na regulamentação local, né? Ter uma clareza do potencial de mercado, né? A gente sabe hoje aqui que o Piauí, que nem o governador bem colocou, é um dos expoentes aqui da transição energética, né? O terceiro maior produtor de energia renovável aqui do país. Como é que a gente consegue aproveitar cada vez mais? Então, a infraestrutura é crucial. Outro ponto que eu colocaria aqui são as tecnologias. A China fez um crescimento, um amadurecimento muito forte dessas tecnologias que hoje estão vindo para cá, né? A própria parte de, por exemplo, eletrolisadores. Eletrolisadores na China hoje já é algo comum, né? O eletrolisador alcalino. O tempo de maturidade é muito maior, então a gente consegue ter projetos com melhores retornos financeiros, porque a maturidade já está elevada lá na China. Tá? Então, fornecimento de equipamentos específicos, focados essa indústria de baixo carbono que está vindo, a produção de amônia, produção de metanol, né? A China já certificou agora seus primeiros projetos de metanol verde, já de acordo com a normativa europeia para redução de pegada de carbono. Então, todas essas trocas e cooperações entre países é fundamental, principalmente para essa parte. Outro ponto que eu colocaria também, que aí precisaria bastante desse setor público nessas parcerias, é com relação à eletromobilidade. Existe um potencial gigantesco de eletromobilidade aqui para ser explorado, né? Mas falta hoje diretivas, falta hoje regulamentação para poder entender até onde vai essa responsabilidade do governo de colocar, por exemplo, caminhões elétricos, frotas elétricas, ônibus elétricos, né? Trens, ferrovias, né? Então, todos esses projetos estruturantes, a China consegue fornecer tecnologias cada vez mais competitivas para isso. Hoje,
a China tem uma frota de caminhões elétricos, onde em longa distância, né, ela trocou seus caminhões a diesel pela parte elétrica, e aí você fala, pô, e a autonomia da bateria? A cada 500 quilômetros eles têm um ponto de recarga que basicamente eles trocam a bateria do caminhão por uma nova, né? E deixa recarregando aí para a próxima frota que vier. Essa troca demora menos de 1 minuto. 1 minuto, tá? E aí ela conseguiu eletrificar toda a frota pesada, que hoje é um dos maiores vilões aí em emissão de CO2, tá? Então, esse é um pouco da cooperação entre os dois países, tá? E aí, falando um pouco mais da Windey, a Windey, ela quer ajudar justamente o país, né, a fazer essa ponte, né, essa cópia da transição energética. Então, a gente vem conversando muito com o governo também brasileiro. No mês passado, o nosso presidente foi à China, e a Windey, então, ela fez um memorando de entendimentos junto com o governo brasileiro para poder implementar tecnologias para desenvolvimento de projetos específicos à infraestrutura, tá? E principalmente focada a áreas remotas, que eu vou comentar depois, mas focadas também no sistema de armazenamento de energia e foco na transmissão de energia, certo? E todas essas trocas, essas trocas de experiência vão vir com investimentos pesados da Windey em plantas piloto, né? Aqui no Brasil. E nesse sentido a gente precisa basicamente da ajuda também do governo a disponibilizar linhas de financiamento com preços competitivos, ajuda da Sudene, ajuda das linhas de fomento do FINEP, que tem agora alguns editais em andamento, né, que a Windey está trabalhando nesses editais. Então esse é um pouco do que a gente vê aí para os próximos passos, tá? Não, muito obrigado. A gente vê aí que a gente tem muito o que aprender com a China, né? O Brasil tem um papel de liderança na transição energética e tem muitos países que esperam o apoio do Brasil. Mas no caso da China, eu acho que a gente tem muito o que aprender. Talvez não replicar exatamente o que foi feito na China, porque a gente tem uma estrutura social, econômica, né? Financeira diferente da China, mas sim aprender e adaptar às nossas realidades. Então, vamos outra vez com a Liane, para saber, agora sim, Liane, as lições aí, boas práticas, exemplos de Blended Finance que você gostaria de compartilhar com a gente a nível nacional, internacional, que é para o público, para a gente poder tentar integrar isso aí. O que você acha que seria mais útil aqui para o caso do Nordeste do Brasil, transição energética? Bom, primeiro, para a gente compreender, para contextualizar os exemplos, a gente tem 3 arquiteturas tipo de Blended Finance na linha do 2.0, 3.0, tá? A gente tem o olhar do Blended Finance para financiar a cadeia, né, de uma nova indústria. Então, você foca na cadeia da nova indústria. Você tem o Blended Finance que olha o desenvolvimento territorial, então as indústrias que compõem aquele território, as novas indústrias, e sempre o olhar da substituição, enfim, da descarbonização. E tem o terceiro, que é o olhar do impacto. Então, eu também posso integrar soluções para o impacto. Eu vou dar um exemplo, pelo menos, de cada que eu acho que é interessante. Na linha das cadeias produtivas, eu acho que a melhor solução até hoje que eu consegui avaliar é a da CNI do Brasil. Tá? A CNI desenvolveu uma facility para investimentos na Amazônia, ordenando os recursos privados e utilizando recursos que são de responsabilidade da CNI, do Sistema S, então garantias do SEBRAE, ela trouxe alinhando numa facility. E faz um push muito grande para a Amazônia, utilizando a infraestrutura da CNI para apoiar localmente
o upstreaming de projetos, quer dizer, melhoria dos projetos que vão submeter, né, que vão participar aí das calls e tal, para ter o financiamento. Vale a pena conhecer. Eles criaram uma governança bastante inovadora para o Brasil, criaram um instituto, porque a parte de recursos catalíticos no Brasil, isso precisa avançar aqui também, é feito por instituições de terceiro setor, sem fins lucrativos. Então, eles criaram um instituto chamado Amazônia Mais 21, onde dilui a personalidade jurídica da CNI e os investidores são sócios, aí sim respeitando as regras do mercado de capitais, do mercado financeiro. É uma inovação que vale a pena. A segunda, que eu acho muito relevante, na verdade são duas, para territórios, a ONU Habitat criou uma facility de investimento para cidades que combina recursos públicos e privados a partir de planos ordenadores de território, de PDUIs. Tem 3 anos essa facility, é muito completa a facility e realmente vale a pena conhecer. Aí Singapura aprendeu com C40, com o ONU Habitat, criou a primeira plataforma de deal-making para investimentos em cidades. O sócio, como é um deal-making de investimento privado, a própria plataforma é privada, tem sócios. Ela na realidade, monetiza. E são sócios suíços. Ela já está digital, ela é muito, muito interessante. Ela já está operando com deals diários de $2 milhões. É muito, está assim, num estágio que vale a pena também conhecer. Foi desenvolvida no âmbito da coordenação da Singapura do BRICS. Então, o BRICS acompanhou esse processo. Bom, eu acho que esse é um exemplo interessante. E tem um exemplo de olhar de impacto que eu quero trazer aqui. Estou vendo algumas mulheres na plateia, que é o famoso Woman Lens Investing. Então, é a tese de que a lente das mulheres decisoras das finanças orienta as finanças melhor para impacto. E gera um círculo virtuoso de inclusão. Então, tem hoje algumas plataformas, aí a minha organização tem o prazer de participar de uma plataforma digital nova, chamada Ela Impact Investing, com o Banco Mundial, com uma série de bancos. E eu estava conversando aqui com uma professora da Unicamp, onde a grande tese é realmente comprovar que esse statement de que a mulher, a lente da líder da mulher, realmente faz essa diferença. E essa é uma plataforma que já nasce com $400 milhões. Então, ela ainda é pequena, mas para o nível do jogo que a gente está fazendo, ela já nasce maior. Então, são exemplos, e assim como esses 3 tipos, tem várias outras. Então, por exemplo, a gente quer enfrentar a questão racial de frente no Brasil, vamos fazer um olhar de uma plataforma que realmente possa olhar a mobilidade toda racial. E isso na perspectiva de que isso gera business. Esse é o ponto. Tudo se sustenta, dependendo de como você estrutura. Então, assim, eu acho que os exemplos são válidos aqui nessa discussão energética em todos os 3 exemplos. Porque se você quiser uma transição energética justa, você tem que olhar o território, você tem que olhar a cadeia que você escolher fomentar, aproveitar aí os MOUs. Tem que olhar, sim, a cadeia de ponta a ponta. Não adianta só investir na inovação, mas no desenvolvimento daquele mercado nacional, internacional. Tem que olhar o desenvolvimento local, o território, a integração e tem que olhar
o lado mais justo na ponta, o lado da inclusão, dos impactos chegarem nas pessoas. Então, e isso é possível. Então, engenharia financeira não é o problema. Então, passa por regulação nos 3 níveis, necessariamente. Agora, passa por uma coisa, nós temos que conhecer essas inovações financeiras. Nós temos que ampliar os laboratórios de inovação financeira. Se tiver 2.000 laboratórios, é pouco. Tá? Então, a gente precisa realmente trabalhar um único leque que está fazendo andar devagar. O investidor privado local. Isto é baixo. Nas operações, não chega a 3%. Então, o jogo está sendo jogado pelos investidores internacionais, mesmo para investimento local. Isso não é o que a gente deseja. Só é um financiamento justo se tem a inversão dessa equação. Se o Sul Global não sentar na mesa como dono do asset, o asset de transição energética está no Sul Global, está na China. Se não sentar na mesa como a China senta hoje, eu sou o dono do asset, eu estou lá só pedindo recurso. Ninguém está pedindo nada. Nós estamos sentando e negociando um recurso que é dos mais caros hoje, que é a energia. Então, essa mudança de perspectiva, somos nós que temos que fazer, ninguém vai dar licença. Então, para isso também as facilities e as plataformas, que elas provejam governanças diferentes das que hoje estão dadas. Uma plataforma digital naturalmente horizontal. Ela quebra a hierarquia de uma governança. Então, não estou aqui para fazer apologia, mas só para a gente ter um elemento que é fundamental. O Piauí, o Nordeste brasileiro, não está sentando na mesa como sendo um dos menores índices de desenvolvimento humano. Não é isso que está em jogo. Vocês estão sentando na mesa como um dos maiores potenciais e já em construção de transição energética, de entrega disso. Então, é aí que vocês têm que se colocar. Para entregar, nós já temos as soluções, nós temos as articulações, nós temos toda a tecnologia. Está implementado? Claro que não, nós estamos desenvolvendo mercado, mas você tem o caminho. Então, isso é importante. Eu participo bastante de roda de conversa de investidor lá fora. Eu não vejo o Brasil chegando. Então, isso é algo para a gente compreender. Nós temos, assim, uma engenharia sensacional em todas as áreas. Nós somos portadores de várias tecnologias. Então, assim, bastante da visão de planejamento, bastante da coragem de mudar uma regulação. Porque tem que ter coragem para vencer o lobby, né? E o lobby é uma coisa que está dada, ninguém é absolutamente legítimo. Então, a gente pode fazer esse salto. Agora, vai fazer esse salto se o Nordeste se vir como Nordeste, como uma região que ela é absolutamente complementar nas capacidades e nas competências. E fazer aquilo que toda a UN General Assembly a gente escuta, que é dizer que você tem que, na realidade, olhar para onde falta, onde está a desenvolver e desenvolver a partir das suas fortalezas. O Nordeste é um dos maiores exemplos disso no mundo. Então, é uma questão do fractal, sabe? DNA daqui. Então, se for fazer qualquer piloto hoje para a China investir, é no Brasil.
é no Nordeste, não tem outro lugar. Então tem que mostrar, demonstrar isso. O que a gente mostra aqui, olha só, tem 3 perspectivas que são absolutamente integradas. Todos nós brasileiros, todo mundo com experiência fora e tal, todos nós brasileiros. Então não falta nada. Não falta nada. Mas não chegue se mostrando individualmente. Não chegue somente não trazendo uma perspectiva diferente da do IDH social baixo. Porque não é isso. Esses jovens que estão todos aqui são dessa geração dos ativos, não são da geração do passivo. Então, o que eu vejo é, se tiver, de fato, uma mesa, aí estamos aqui com a ONU, uma mesa, um ambiente que a gente senta com toda essa clareza, não tem como atrasar a transição energética no Brasil. Eu vejo pessoas brilhantes, eu vou citar algumas, né? O BNDES tem lideranças, tem inclusive liderança feminina, como a Luciana Costa, mas de uma clareza que é fenomenal. Cada instituição dessa tem pessoas líderes com clareza, mas senta de ambiente propício para fazer integração, como o Carlos está trazendo, porque nós estamos do mesmo lado do problema. Então, a gente tem que estar do mesmo lado da solução. Então, para mim, Blended é isso, é a capacidade que a gente vai ter de se juntar, sabe? A partir, de fato, da fortaleza de cada um. Quando a gente tiver informação sobre alguma coisa, traz para a mesa. Ontem eu ouvi, desculpa, mas eu só para terminar. Ontem eu ouvi algo muito interessante no BNB. Fechou o acordo do New Development Bank com o BNB para linhas de transmissão. Eu estou muito inquieta, não posso ouvir nada. Aí eu virei e disse, bom, eu acabei de falar com investidores de hidrogênio verde, onde eles estão alongando os prazos deles de investimento por falta de linhas de transmissão, que é um problema em todos os estados do Nordeste. Vocês alinharam esse investimento com essa necessidade imediata? Tem alguma maneira da gente tentar fazer isso? Eu não tinha nada a ver com aquela discussão. Mas, enfim, é um pouco isso, sabe? Os recursos estão chegando. Coordenação, que tem no lado de... Eu não sei quantas pessoas são da área de finanças. A coordenação é chamada de falha de mercado. É muito interessante, né? Então, essa falha de mercado pode ser enfrentada por soluções integradas. Sabe? Por essa coordenação, que a gente aprende no ambiente das facilities, aprendendo, digitaliza isso e agiliza esse processo. O Brasil merece plataformas digitais chegando nos grandes investidores de trilhões. Eles existem, eles estão abertos, eles se reúnem 3 vezes ao ano, você raramente vê o Brasil participando disso. Eles não têm visibilidade nossa, é mais isso. Então, bom, eu espero que o Blended seja sempre uma inspiração e para os jovens uma utopia. Que a gente busque, sabe, sempre fazer todos os merges que a gente merece fazer. Que a gente aprenda, a gente fala de colaboração, parece uma coisa chata, não é não. Colaborar, juntar trabalhos não é fácil. Cooperar, juntar operações não é fácil. Mas a gente tem essa natureza. Graças a Deus a gente nasceu ser humano que depende da interação com os outros. Então olha que chance, né? A gente tem agora que para virar o jogo a gente tem que interagir. Então, acho que o Blended pode inspirar e valorizar os movimentos que estão aqui. E, assim, eu tenho muito orgulho
de ser brasileira, claro, mas assim, de ver o Nordeste, sabe? Ninguém está deixando de ver meus cabelos brancos. Então, é muito diferente o que eu estou vendo aqui do que eu vi há 20 anos atrás. Então, é isso que o mundo tem que ver, sabe? E de maneira prática. E tem muita coisa acontecendo. E eu estou aqui aguardando a conversa do Lab. Não, obrigado, Liane. Muito obrigada. Espetacular, é inspirador de escutar. Está muito alinhado com que as linhas principais de trabalho que a gente vem trabalhando aqui, com o tema de integração, coordenação, plataformas de investimento, facilities, tema de inovação financeira com os labs. Também eu sou um divulgador de labs, estou replicando o modelo do Lab de Inovação Financeira do Brasil em Cuba, em outros países. Eu acho que para o Nordeste é um potencial. É o tema de impacto e desenvolvimento. Você tocou bem, transição energética justa. E a gente discutiu isso ontem com o governador. Ou seja, não é só acelerar o investimento. O investimento tem que chegar, tem que ser gerado emprego, tem que ter impacto local, com a comunidade local, impacto de gênero, ou com a participação das mulheres nesse processo, etc. Né? Perdão, são muitas tecnologias aqui. Mas bem, e eu acho que o Consórcio do Nordeste e a Sudene, eles têm um papel aqui importante em tudo isso aqui, nessa integração e nessa coordenação. Então, vamos agora conversar com o Werner, sempre eu falo Werner, mas é Werner, você vai me perdoar, para a gente, vamos nos mover agora o tema de PPPs e concessões outra vez, né? Como as PPPs e concessões, elas podem apoiar esse processo de transição energética justa no Nordeste, né? E quais são os exemplos? Vamos, se você puder compartilhar com a gente alguns exemplos emblemáticos de PPPs e concessões que poderiam atacar de alguma maneira esse tema mencionado aqui pela Liane, que é o tema da integração, trabalhar em escala, como é que a gente pode utilizar esse instrumento super importante de parcerias públicos-privadas e concessões, que o Brasil vem desenvolvendo muito bem, inclusive o BNDES nos últimos anos liderou a nível global a estruturação de PPPs, etc. Então, é isso aí, Werner, contigo. Pronto, novamente. Nós vimos nas últimas falas que parece que o grande problema é o Estado brasileiro, os entraves que o Estado põe. A possibilidade de você ter as PPPs, ela é uma facilitadora desse processo. Por quê? Porque você coloca para dialogar o privado para atender uma necessidade pública. Então isso é bom para o marketing da empresa, isso é bom para o próprio Estado e isso me dá um fim. No caso, aqui no nosso estado, novamente, nós temos mini-usinas, nós temos 4 mini-usinas. Essas mini-usinas começaram em um projeto módico, um projeto um pouco tímido, mas eles têm avançado. Hoje, uma realidade que há 5 anos nós não poderíamos nem imaginar é que todas as escolas públicas do estado serão climatizadas. Todos os ambientes serão climatizados. Por quê? Porque hoje nós temos mini-usinas. E essas mini-usinas estão em expansão. Então, é um projeto que daqui a 2 anos já vai estar finalizado. Então, perceba que é um projeto, é o quê? São empresas que apostam. Mas para isso, quem precisou tomar frente? O Estado, o Piauí. O governo do Piauí precisou tomar frente. Olhem para nós. Nós temos espaço, nós temos ambientes, que é o que está fazendo também com o que quer fazer na ZPE de
Parnaíba. Lá é diferente porque ele quer utilizar a eletrólise da água. Num espaço serão utilizados 160 hectares, previsão de empregabilidade na faixa de 3.000 pessoas. Então o projeto é um projeto ousado, mas que, como eu disse, qual é o grande entrave hoje? O grande entrave é a ANA, a Agência Nacional das Águas. Então você vai mexer com os mares. Então, espera aí, não é assim. Tudo que nós fazemos é regulado. E isso não é problema. A grande questão é o tempo que nós levamos para resolver essas questões. E há um ponto que é pouco discutido, que muitas vezes no serviço público não tem profissionais qualificados para determinadas funções. Nós temos o quê? Um generalista. Um generalista para resolver todas as questões. A minha formação eu sou advogado. Eu sou advogado e advogo para empresas. Eu vim para essa função na Suparc, porque eu tenho contratos, eu tenho a expertise com o público nesse diálogo. Mas se eu for para uma outra área, eu não vou saber me portar. Então é preciso nós reconhecermos isso. Nas agências reguladoras, por que se demora tanto? É preciso buscar. Mas eu já adianto, uma das grandes questões é falta corpo qualificado para aquelas funções. É inadmissível que eu tenha que esperar 3 anos para uma licença ambiental, para um projeto como esse. Então o investidor vem, eu vou investir tudo o que vocês quiserem. Bem, mas esse projeto só vai sair do papel daqui a 5 anos. Eu vou investir em uma outra coisa. Resolvam os problemas de vocês logo. Então veja, e são informações públicas. Os investidores estão vendo quais são os problemas. Olha, eles não estão conseguindo nem resolver essas questões internas. Então, novamente, o nosso Estado ele tem esse protagonismo. Ele está buscando investimento, ele está buscando, mas está faltando um diálogo, e aí eu chamo o Consórcio Nordeste com o poder público federal. É preciso ser uma prioridade do poder público federal, porque as normas saem de lá. A regulação é de lá. Então, se nós não tivermos essa comunicação, essa convergência de interesses, nós vamos até conseguir, mas não no montante que nós queremos. Então nós temos aqui esse projeto da ZPE, que está previsto para iniciar em 2028, está orçado inicialmente em 128 bilhões de reais. 128 bilhões de reais. É um dos projetos. É um dos projetos. Então nós já temos empresas que querem financiar esses projetos, os nossos projetos, que são muitos. Mas o que é que está faltando? Está faltando a infraestrutura. Porque a grande questão não é ter ou não ter a infraestrutura, é pelo menos o comprometimento. Nós temos uma previsão de que daqui a 1 ano essa questão vai estar superada. O porto, nós temos uma previsão de daqui a 2 anos nós vamos ter o porto em plena operacionalização. É diferente, porque o investidor aposta. O investidor ele tem a garantia de que, olha, eles têm esses problemas, só que eles estão comprometidos a resolvê-los. É completamente diferente da situação de nós termos estados no Nordeste empenhados em trazer investimento, mas quando chega em nível federal, eles barram. É uma crítica minha também ao formato das PPPs. Porque as PPPs são para ser mesmo parcerias e não contratos públicos. Contratos públicos, que tem sempre um agente que tem muito poder, que impõe sobre o outro as suas exigências.
Então, novamente, para se ter, e aqui nós temos a superintendência. A superintendência é um corpo técnico que foi instalado realmente com pessoas qualificadas para fazer esse diálogo com o privado. Nós estamos vinculados à SEAD, a Secretaria de Administração. Só que na SEAD nós somos uma ilha. Essa ilha de pessoas qualificadas, com engenheiros, com economistas, com contadores, com advogados, para quê? Para tratar dessas questões e viabilizar esses projetos. Porque o que é que nós queremos? Não é só firmar essas parcerias, mas é continuar com elas. Porque são de no mínimo 25 anos. Nós não queremos que em 5 anos investidores cheguem e dizem: eu fiz um mau negócio, vamos rescindir isso daí. Porque é um risco. Se eu não oferecer, se eu não manter a minha palavra, é um risco deles simplesmente chegar e dizer o seguinte: olha, eu não tenho mais interesse. Então perceba que a questão financeira é importante, mas parece-me que não é a mais importante aqui, ou melhor, que seja a mais grave. Eu acho que o nosso problema realmente é uma questão regulatória. Então, se nós conseguirmos levar essa discussão para o governo federal, para ver a ANEEL, porque nós não queremos que seja feito de qualquer forma. Então você imagina um evento como esse aqui, nós temos capacidade para 10 mil pessoas. O que é que a ANEEL fala? E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui para ficar mais didático. Aqui nós temos a lotação de 10 mil pessoas. Imagine que esse evento aqui, o governo conseguiu com muito esforço de marketing, ele conseguiu viabilizar que 500 mil pessoas viessem para cá. Então você imagina, aqui só tem espaço para 10 mil pessoas. Aqui não tem rede hoteleira para essa quantidade de pessoas. As pessoas vão se amontoar lá fora. Os painelistas não vão conseguir entrar, porque estão lá fora e não conseguem entrar. O que é que vai acontecer? Nós não vamos ter evento. As pessoas vão voltar para as suas residências, para os seus países, para os seus estados, reclamando do estado e dizendo: eu nunca mais volto aqui. Agora vocês imaginam, em nível federal, nós temos uma estrutura elétrica e de repente ter um apagão. 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Então veja o caos, veja o colapso. Então o que é que nós defendemos? Não é que a ANEEL flexibilize as normas, mas que ela dê as condições, e aí é uma articulação com o governo federal, para viabilizar aquilo que nós queremos, que é o quê? A expansão e a transição energética. Muito obrigado. Muito obrigado, Werner. Não, é muito interessante o Werner está repetindo várias vezes para a gente o tema das barreiras não financeiras. Podem ser mais importantes que as barreiras financeiras. Por isso é tão importante essas facilities, essas plataformas integradas, elas têm que ter assistência técnica. Quando a gente está estruturando com mercados de capitais, ou fazer alguma estruturação com fundos concessionais, com dívida e tal, até mesmo com equity, a gente tem que ter assistência técnica ali para apoiar todo esse processo de atacar as barreiras não financeiras em paralelo com a estruturação financeira. E outro tema muito importante é o tema, sempre quando a gente fala de um instrumento financeiro, tem ali do lado, a gente tem o pilar financeiro, mas a gente tem o pilar legal e regulatório, eles são como irmãos, eles vão juntos. A gente não pode criar um instrumento financeiro aqui de securitização, com FDICs, fundos de recebíveis, só por criar. Não, a gente tem que criar, a gente cria os instrumentos financeiros e depois a gente faz a análise regulatória e legal de como isso poderia ser ou não implementado nessa localidade, nesse país, e o que tem que ser feito para ser implementado. Então é muito importante a gente casar sempre o legal com o financeiro. Vamos para as últimas palavras aqui do Hugo. Muito interessante, Hugo, você contou para a gente a estratégia de transição energética da China, a importância para o Brasil de aprender com esse planejamento integrado chinês, né, com esses planos de investimento, planos industriais, né, planos regulatórios, inclusive investimento em infraestrutura, como é que a China
atacou tudo isso, né? Então, assim, para finalizar, gostaria de, se você pudesse contar um pouco para a gente, compartilhar com a gente, quais são as condições, ou seja, a gente falou muito sobre investimento, barreiras, e quais são as condições habilitantes que se você precisa para investir, né? O Werner, ele mencionou aqui algumas barreiras, mas seria importante escutar da sua visão como investidor, né? É uma empresa estatal pública chinesa. Quais são as condições habilitantes para aumentar o investimento da Wind no Nordeste do Brasil? Obrigado. Bom, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto de condições habilitantes parece algo simples, mas eu acho que hoje em dia talvez não seja. Você criar um ambiente estável e seguro para investimentos. Hoje a gente está vivenciando uma guerra tarifária mundial, né, onde eu vou fazer um plano financeiro de investimento e a partir de amanhã as tarifas aumentam consideravelmente. Então, para a Wind, que é uma empresa estatal chinesa, ela preza muito a relação entre governos. Esse é o primeiro ponto. Então, ter um ambiente estável aqui no Brasil, que seja de uma forma alinhada à China, a receber esses investimentos aqui, é o primeiro passo. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado junto com o governo federal, temos trabalhado junto com os estados também, esse alinhamento de entendimento do mercado e quais são as condições regulatórias, demandas que eles precisam, né? Eu comentei, né, na visita do nosso presidente Lula à China, a gente assinou alguns memorandos de entendimento. Nessa mesma reunião estava presente também nosso governador daqui do Piauí, o Rafael, estava nessa mesma reunião, tá? Então, a gente também tem trabalhado com o Ministério de Minas e Energia e temos trabalhado também com o CNI, apoiando a gente, direcionando não somente essa parte regulatória, mas como que o mercado funciona, quais são a questão de impostos. Então, tudo isso tem ajudado. Então, esse primeiro passo de condição habilitante é ter essa condição favorável de diálogo e conversa, né? Bom, o segundo passo é entendimento do mercado e necessidades, né? Nesse sentido, foi colocado pelos governos e foram colocados governos estaduais e federais uma demanda, uma necessidade estratégica aqui do Brasil, que seria aumentar o consumo ou aumentar a produção de commodities, por exemplo, certo? Hoje em áreas que sofrem gargalos de energia. Então hoje muitos produtores agrícolas ali da região do Mato Piba, por exemplo, eles poderiam produzir 2 vezes mais safra, mas hoje não produzem por um gargalo energético. Não tem energia para poder alimentar os pivôs de irrigação. E esse foi um ponto que a Wind trouxe e está colocando aqui como projeto piloto que está fazendo esse investimento aqui no Brasil. Trazer um aerogerador que seja habilitado para ventos de baixa intensidade de vento. Porque hoje, quando o pessoal fala de energia eólica, fala colocar o aerogerador no alto da montanha, alta intensidade de vento, etc., né? O problema é que sempre eu vou ter o gargalo da transmissão, que é o mesmo problema que está hoje. Então, por que não levar a energia lá onde eles estão precisando, na carga? Lá na agricultura, lá no pivô, lá nas fazendas, ou lá nas indústrias de processamento de soja, milho, algodão, né? Para isso, eu tenho um aerogerador que, associado a um banco de baterias, que já é algo bastante tradicional, eu consigo, uma única máquina e um banco de baterias, alimentar quase 1.000 hectares de terra irrigada. Tá? Se eu fosse comparar isso hoje com projetos solares, eu estaria competindo o uso da terra com a agricultura. Né? E nessas regiões que a gente já fez essa análise inicial, junto ao governo, ela tem um vento de baixa intensidade, que poderia ser colocado uma máquina. E aí, fazendo paralelo tudo que a China viveu, né, esse mesmo projeto na China foi implementado em 2017, que era levar carga e potência, energia em áreas remotas. Então, a gente está fazendo esse mesmo projeto aqui. Essa já vai ser o nosso primeiro investimento que a gente vai fazer, iniciando agora. A gente está fazendo toda a questão burocrática, submissão, né, submissão de linhas de financiamento, submissão das linhas do FINEP, enfim. Mas já deve para iniciar agora, né? Então esse já é o primeiro grande investimento que a Wind vai fazer aqui no Brasil. O segundo grande investimento, né, que a gente vai colocar aqui, é um centro de pesquisa em desenvolvimento,
para tropicalizar todos esses equipamentos às condições brasileiras. A Windey, ela tem, além do seu centro de pesquisa e desenvolvimento na China, ela só tem mais um em Londres. E agora a gente vai colocar um hub de pesquisa e desenvolvimento no Brasil para atender toda a América Latina. Isso é bastante interessante porque a gente vai gerar empregos locais e a gente está prevendo também a contratação de pessoas técnicas para fazer esse intercâmbio direto com a China, ser treinado lá e trabalhar aqui. Então, são alguns investimentos que a gente está fazendo, tá, junto, apoiado de novo, né, com o governo estadual, governo federal, tá, com as agências de fomento também, né, que deve destravar esses primeiros investimentos para a gente. E logo depois, obviamente, a gente tem total interesse de colocar nossas fábricas, na fábrica de aerogerador, a fábrica do banco de baterias, né, que a gente trabalha com a parte de baterias. E para a fábrica a gente precisa das demandas, né? Então, qual que é o potencial, quanto que eu vou vender? A gente sabe que o setor eólico, do jeito que está em baixa, né? É por isso que a gente está pensando em inovação e não somente naquelas máquinas típicas para geração de energia que... Não, vamos pensar no outro tipo de máquina, máquina de baixa intensidade de vento, vamos pensar do outro lado. E a gente está aguardando também o edital de leilão de sistema de armazenamento de baterias que está sendo feito pelo governo federal e a gente está olhando com bastante agrado, assim, né, essa demanda, e aí sim isso vai fomentar cada vez mais investimentos nesse setor para a resiliência da transmissão, que é onde o Brasil precisa bastante. Então, esses são os próximos passos de investimentos, todo apoio, primeiro, estratégico, governamental, regulatório, saber quais são as linhas de financiamento local para suportar esse tipo de investimento que hoje é inovadora aqui no Brasil, que já passamos por isso na China, mas é inovador aqui no Brasil. Então, quais são as linhas diferenciadas? Por isso que esse painel, esse debate é tão importante para a gente, né? E eu tenho certeza que não é somente a Windey, mas também outras empresas estatais chinesas que querem aportar aqui e precisam justamente dessas mesmas condicionantes. Então, muito obrigado pelo esse debate, foi fantástico. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado, Hugo. Não, espetacular. Aqui você vê que em 5 anos como é que a tecnologia se desenvolve, né? 5 anos hoje é como 50 anos faz um tempo, né? E a gente vê como é que a China... Não, eles estão desenvolvendo soluções impressionantes. Esse tema dessa tecnologia atendendo às necessidades locais e tal... E eu acho que esse hub também é espetacular, uma grande notícia para o Nordeste do Brasil. Eu imagino que estaria aqui no Nordeste do Brasil esse hub tecnológico atendendo a América Latina e o Caribe, né? E eu acho que aí você tocou um tema crucial, ou seja, necessitamos política de Estado aqui, porque o investidor chinês, para fazer esse investimento, que é um investimento integrador aqui na região Nordeste, por exemplo, ele necessita segurança regulatória, necessitando segurança também de política. Então, a China é um aliado do Brasil, está dentro da plataforma dos BRICS, e eu acho que aí facilita essa negociação. Facilita bem porque a China vem de um estado que nós estamos. Então, eles entendem muito bem o que nós necessitamos, né? Então, vamos finalizar aqui com a Liane. Liane, então, para finalizar, você pode contar um pouco para a gente o tema dos diálogos públicos-privados, Laboratório de Inovação Financeira. Eu adorei quando você falou que podemos ter 2.000 labs de inovação financeira. Então conta pra gente aí a sua experiência com os labs, porque eu também sou um promotor dos labs a nível global. Nós estamos agora com labs na África, etc. Bom, eu sou fã dos labs, mas muito mais como ambiente. A gente precisa experimentar esse ambiente de interações. E parece uma coisa simples, mas não é. Quando a gente, então, trabalha ambiente público com ambiente privado, isso é mais complexo. O que a gente tem vivenciado, e é interessante porque o Lab veio como alternativa, já que facilities e plataformas já estavam sendo desenvolvidas. Os Labs vieram principalmente para a gente conjugar o leque de regulação. Tem um pulo do gato no Lab que é muito legal. Você pode autorizar Labs para transições no âmbito financeiro. Você pode inovar, fazer inovações financeiras
num dispositivo que é um acordo global chamado Sandbox. Então, Sandbox é literalmente uma caixa de areia. Caixa de areia porque é lá que eu brinco. Então, é lá que eu consigo, eu só crio se eu estou solto e tal. Então, o Sandbox é um acordo global que cada país reflete. O Brasil tem. E os dois reguladores, CVM e Banco Central, autorizam isso. Então, os laboratórios, eles podem ser candidatos a serem ambientes sandbox. A prática da CVM é fazer sandbox operação a operação. O Banco Central não. O Banco Central autoriza o laboratório. Então, isso dá um gás para você poder inovar. Como eu falei, a gente poder mesclar garantias soberanas com não soberanas precisa ser no ambiente sandbox. Tá? Porque senão você tem que ir no Cofiex de joelho, e todo mundo aqui que lida com financiamento, né, público ou garantias soberanas, você vai de joelho no Cofiex, que só se reúne a cada 3 ou 4 meses, não rolou naquela vez, vai na próxima, não pautou, e aquela, né, precisa ser muito resiliente realmente. Então, isso facilita, você tem trâmites diretos. A outra coisa que o Sandbox consegue fazer, aí trazendo a experiência que a gente está fazendo um piloto desse tipo de Sandbox para provocar outros laboratórios a serem criados, são as trilhas rápidas dentro do governo. Então, nós temos hoje uma experiência nascendo, assinando no próximo dia 10 de junho, o MIDIC. Está criando uma trilha rápida para suportar laboratórios de finanças, para que a gente possa realmente agilizar, estar com foco em transição energética e alimentar. Então, esse é um passo importante para os laboratórios. Então, estou fazendo de novo, vendendo laboratórios, não é isso. É que os laboratórios, eles podem ser os ambientes protegidos para você fazer pilotos com a China, com vários lugares, e o aprendizado dos laboratórios gera evidências jurídicas, inclusive, para regulações. Ele faz esse canal, isso é importante. Temos alguns laboratórios exatamente com essa característica na União Europeia. Então, a gente consegue fazer uma articulação laboratório a laboratório. Esse é algo importante para a gente, de fato, acelerar, principalmente o problema regulatório no Brasil, aquilo que é limitador. Então, eu acho que eu terminaria com isso, o laboratório, na minha percepção, tá? Na minha provocação, os laboratórios devem desembocar em soluções digitais. Você experimenta 1, 2, 3, 4 anos, aprende e escala. Então, soluções digitais. Não dá para fazer soluções que depois a gente não possa escalar. A outra coisa, ousar. As soluções têm que ser soluções que ficam de pé. Só fica de pé se ela gerar retorno. Então, de novo, não é uma apologia do privado, mas a gente precisa fazer com que as próprias soluções fiquem de pé. Toda solução que fez transição desde o carro contra os cavalos de Nova York, que é meio e não fim, desde lá, toda solução precisa se sustentar numa solução de escala, numa solução industrial, onde a participação privada é efetiva. Se a maior parte do recurso está na mão dos privados, isso é importante, na proporção de 10:1, tá? Hoje você tem 10 vezes mais recursos na mão privada do que no setor público, além do setor público estar endividado no mundo inteiro. Não é uma coisa exclusiva nossa. Não que isso seja legal, mas enfim. Então, isso é importante a gente saber.
o jogo é diferente. Então, as soluções têm que pensar governanças mistas e soluções que fiquem de pé. Então, os vários investidores que precisam se instalar são naturalmente investidores das plataformas. Naturalmente. Porque você investe através da plataforma e ela dirige. Então, aqui tem uma evolução importante, a da governança compartilhada, né, com o racional, né, da solução do problema. Então, esse é um grande aprendizado. E eu acho que e aí concordo, da mesma maneira que não adianta fazer transição energética sem que ela seja justa, não adianta criar uma indústria de financiamento, uma cadeia de financiamento que ela não seja justa, que ela também não tenha esses níveis todos considerados, que ela não compreenda que o dono do capital tem, sim, a prerrogativa da decisão. Como ele compartilha decisão. O laboratório pode experimentar a força do veto local ante a decisão de um investidor que tem o direito legal de fazê-lo. Isso é um detalhe de inovação, mas muda o jogo. Se o governo do Piauí, junto com a comunidade do Piauí, tiver o veto da decisão do investimento aqui, você alinha o investidor com a tua política. Se não tiver, você não alinha. Ele vai caminhar na velocidade dele, você vai correr muito atrás. Então, esses dispositivos têm que ser colocados, porque, de novo, é uma nova mesa. Só essa nova mesa é capaz de fazer trilhões chegarem aonde precisam chegar. Senão, não vão chegar, nem da China. Então, porque a China não vai aceitar investir e não sentar na mesa. E ela é protegida, por lei, a esse papel. Então, os labs têm que ter esse olhar. A gente tem que sentar mais, sabe? Tranquilinho e dizer, estamos todos aprendendo. Agora, a gente é brilhante o suficiente para acelerar essa curva de aprendizagem. Então, esse é um ponto importante. E eu só ressaltaria, na questão do lab, os papéis dos consórcios, para a gente ser bem prático. O consórcio do Nordeste pode fazer toda a diferença neste novo raciocínio. Não é para reproduzir simplesmente um modelo que já é muito bom dos consórcios atuais. É o consórcio, pensa no papel da alavancagem. Existem instituições que alavancam, existem instituições que realizam. Quem alavanca é governo, quem alavanca é recurso concessional. Então, o teu recurso, cada recurso alavanca 10. Não é o meu recurso só soma 10. Não. Isso muda a maneira como você coloca o recurso, isso muda a maneira como você coloca a proposta. Então, esse é, para mim, o ambiente de inovação. Tem aprendizado para todo mundo. Então, a gente tem que aprender isso. Então, no auge dos meus cabelos brancos, eu posso dizer que eu ainda não aprendi tudo. E o diálogo é um método que a gente tem que aprender, porque o diálogo pressupõe ouvir, a gente acha que é fácil. A gente não está aberto a ouvir o paradigma do outro, que não é igual ao nosso. Então, o paradigma do privado não é igual ao paradigma do público, mas todos se encontram na mesma visão de impacto. Então, esse é importante. O diálogo é importante fortalecer as posições de cada um, a legitimidade de cada um. Vamos parar de questionar, né? O direito ao lucro do privado, o direito ao voto do público, o direito, né, à qualidade de vida
da comunidade, da sociedade. Isso é um direito. Então, isso é importante, aí para fechar com a provocação do diálogo, a gente tem que saber sentar na mesa e concordar, né, consensar que não concorda. Pode ser, não pode? Então, só aí que a gente vai passar os limites. Não se chega a trilhão de dólares se não sentar na mesa e dialogar. Não chegar. Você vai trazer os bilhões da China. Eu queria trazer os trilhões da China. Não, como é que caminha para chegar lá? Como é que acelera isso? Não se chega a trilhão sem confiança, que está traduzida na regulação, está traduzida numa série de coisas. Mas está traduzida no olho. Você já fechou negócio de bilhão sem estar sentado pessoalmente? Online, já fechou? O laboratório é ambiente presencial. É um reaprender pós-pandêmico. Se não tiver olho no olho, você não consegue estabelecer nem 5, 10 anos de rota para botar trilhão aqui dentro. Então, assim, tem um desafio aqui. Quantos trilhões são necessários para o Piauí? Isso eu gostaria de saber. Para fazer a transição justa que eles todos vão viver. Quanto seria? Não temos medo, a gente não tem que ter medo de número. Um laboratório nasce sabendo os trilhões que ele tem que mobilizar. É 3, é 2, não faz diferença. Aí vamos fazer o passo seguinte, concordar que é lá que a gente vai chegar. Se a gente concorda, a gente dialoga melhor. Porque aí eu começo a olhar o que você pode, o que o outro pode, como é que a gente entra. Eu participei de uma reunião com o Banco Mundial aqui do Brasil. E estamos tentando fazer uma operação conjugada de vários bancos, porque eles só sabem fazer de 2, que já é um passo. Depois de, sem brincadeira, 10 reuniões, a conclusão do Banco Mundial é o seguinte: a gente precisa saber o que cada um pode entrar de tipo de recurso. Falei, bingo. Bingo. Finalmente, eles chegaram a entender que um pode entrar com o famoso in kind, o outro in cash, o outro no... Porque não é suficiente. Mas a primeira coisa que eles tiveram que realizar é que não era suficiente o que eles tinham de dinheiro disponível. Então, isso é importante. Não é suficiente tudo que a gente tem de recurso disponível para atrair outros recursos e compor. Agora, é mais do que suficiente o potencial energético do Nordeste. Então, a equação é outra. Então, força total no diálogo. A maior força que eu vejo na prática, com toda a discussão que está tendo a respeito da ONU, é a maior força de coordenação real, possível, essa capacidade hoje ainda está na ONU. Então, não vamos sair inventando organização aqui, não. Já tem muito caminho. Então, eu acho que tem um papel absolutamente único de alavancagem da ONU. E se a gente não reconhece que precisa também da ONU, a gente não vai sair desse lugar. Então, é importante isso, sabe? O que tem a ver a ONU com a minha intenção estratégica de investir no Brasil? Quem são os alavancadores nas funções de alavancagem? Os atores já estão presentes. Como é que eu junto isso? Laboratórios podem, de fato, ser esses ambientes. Gente, não falta mecanismo. Isso é importante a gente entender. Não falta. Como todo engenheiro ambicioso, não falta engenharia. Então, falta
É o ser humano que está por trás disso, com a intenção clara da onde ele precisa chegar para o bem comum de cada ser humano. Então, esse para mim é o ponto-chave. Bom, prazer enorme, muito obrigada pela troca aqui e estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Liane. Inspiradora outra vez. Labs são essenciais. Instrumentos para pilotos para instrumentos financeiros, ajustes regulatórios, criar capacidades com os ecossistemas financeiros locais. Isso é muito importante para o Nordeste. Se a gente quiser trazer os trilhões, a gente tem que desenvolver aqui capacidade de mercado de capitais, de blended finance, etc, etc, etc. Então é muito importante. Vamos terminar agora com o ENA. Aí a gente finalizar, talvez com a gente gosta de falar muito de escala, nós temos que escalar o investimento. Então, como é que as PPPs e as concessões podem atacar o tema de impacto de desenvolvimento, geração de emprego? Como é que vocês fazem isso no Piauí? Qual que é o desafio para trabalhar nessa área? Como vocês podem priorizar melhor as PPPs para poder atacar as prioridades de desenvolvimento do Piauí, desenvolvimentos locais, gerar emprego, impacto da comunidade local, impacto de gênero positivo, minimizar investimentos com áreas naturais. Não dá para investir e destruir áreas naturais ao mesmo tempo. Ter o tema de financeiro, de alavancamento financeiro nas PPPs em concessões, etc. Por favor, Wena. Obrigado. Uma das novidades que ainda está em estruturação é a MIRAI. A MIRAI, ela se propõe a levar saneamento básico para todos os 227 municípios do estado. Isso só é possível por quê? Porque nós temos empresas que apostam nessa ideia. Então nós temos hoje o nosso portfólio, ele é muito diverso. Nós temos hotéis, concessões, nós temos esse espaço, como eu já disse para você, esse espaço aqui antes, ele passou cerca de 10 anos inutilizado. Inutilizado esse espaço. Então foi com o investimento privado, com a necessidade pública, que se articularam e aí proporcionaram esse ambiente. Nós temos as mini-usinas, que nós temos espaço para novas mini-usinas, nós temos aeroportos. Em todos esses ambientes, em todas essas concessões, em todas essas parcerias, nós temos empregos gerados, empregos diretos e principalmente os empregos indiretos. Porque muitas vezes nós vemos aqueles números. Mas nessa mini-usina aqui nós só temos 10 empregos. Bom, mas naquela região, para onde foi, nós tivemos um impacto muito grande. Nós tendo empregos indiretos, né? Qual é a importância? A importância das PPPs, e principalmente do corpo que gere, é a qualificação. E lá nós não temos, na Suparc, nós não temos só pessoas do direito, juristas, né, que é o meu caso. Mas nós temos economistas, nós temos contadores. Para quê? Porque nós entendemos que é complexo. Nós não temos como ter esse contrato, ter a execução desse contrato, que é por 25 anos, outro por 30 anos, se nós tivermos sempre o contrato em mãos e dizer, não, mas a cláusula não diz isso. A cláusula não diz isso. Não. Espera aí. Como é que a gente resolve essas questões? Como é que a gente continua a viabilizar o nosso contrato? Porque eu repito, talvez o mais difícil não seja você ter a PPP instalada em execução, mas sim você conseguir mantê-la, você conseguir você permanecer esses 25, esses 30 anos. Então aqui no estado e também em todo o país. Então veja que grandes concessões nas mais diversas áreas estão mudando
realidade. Hoje, os únicos estádios de futebol que funcionam são estádios que estão com concessões. Você veja que o metrô de São Paulo é uma concessão. Então, é um caminho que não tem mais volta. É a articulação do público com o privado. É o privado que articula com o público que tem uma necessidade, um interesse, e o privado que vê ali uma oportunidade de negócios. E aí de nada adianta se esses negócios continuar a perpetuar as desigualdades que nós temos. Nós temos que aproveitar essa oportunidade para ver como é que eu mudo essa realidade local. Falei para vocês desse projeto alvissareiro que tem aí na ZPE de Parnaíba. Serão quase 3 mil empregos locais. Então veja a realidade, como aquilo vai impactar aqueles municípios em torno. Então, como é importante essa realidade. E aqui eu digo para vocês, a qualificação ela é muito importante. Nós tivemos a sorte, nós estávamos num estado em que se preocupa em ter uma superintendência apartada para cuidar somente dessas questões. Então as nossas discussões lá diárias são essas. Então você imagina que nós estamos numa sala com contadores, com engenheiros, com economistas. Então o meu posicionamento, a minha visão, ela é jurídica. Então quando eu compartilho, não, mas nós podemos resolver isso de outra forma. Então vamos dialogando. Então isso dá uma garantia aos investidores. E aí, como a professora, como a doutora falou, nós queremos os trilhões, porque esses bilhões vêm, mas eles vêm pulverizados. Ele não vem só para o Piauí, ele vem para vários estados. Então nós queremos viabilizar para que essa grana toda venha para cá, entendeu? Para que também não vá para outros estados e a gente perca as oportunidades. Mas ainda assim isso não é suficiente. Eu repito, está faltando a articulação com o governo federal. Tem que ser prioridade do governo federal. E aí tem a questão do lobby, tem a questão da política. O Consórcio Nordeste pode ser esse facilitador de fazer com que o governo federal olhe com bons olhos e com prioridade para essa necessidade. E não que eu fico grato, fico muito feliz de ser o Nordeste que está no protagonismo. Mas nós não queremos só isso. Nós queremos ter o suporte do governo federal. Que nós vamos trazer esse investimento, mas vai ter a infraestrutura que nós precisamos, para que no meio desse contrato a gente precisa rescindir porque nós não conseguimos honrar os nossos compromissos. Então, como é importante esses aspectos. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a todos que ficaram. Muitíssimo obrigado. Bem, muito obrigado. Terminamos aqui, que nossos colegas estão esperando. Nos atrasamos um pouco, mas valeu a pena. Valeu a pena, eu acho que foi muito interessante, muito produtivo o painel. Muito obrigado a todos, obrigado. Liane, Werner, Hugo. E fechamos aqui, a gente já vem fazendo o resumo das sessões a cada intervenção. Muito obrigado. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, a partir deste momento teremos um intervalo para o almoço e às 14 horas retornaremos com o painel de número 5 na sala A.